Boa noite. A ideia desse vídeo é mais documentar algumas coisas que eu estou passando aqui e deixar registrado para eu poder visualizar isso daqui a alguns anos. E muito do papo de hoje, acho que 60, 70%, ele veio até mim através de um papo com a minha terapeuta. Deixar recomendado o canal dela, Direção a Si, da Nanda. E basicamente o que a gente conversou hoje foi na questão de que quando você precisa de um sinal do universo ali, que você está indo no caminho certo, isso acaba acontecendo, saca? E embora tudo aquilo já tivesse no teu horizonte, ao seu redor ali, enquanto você não tivesse preparado para visualizar aquilo, para seguir aquele caminho, para observar e falar, caralho, velho, tá no meu momento de agir nessa determinada direção. Enquanto tudo isso não ocorre, a tua visão, ela não clareia sobre aquele determinado assunto. Seria, na mitologia ali, como se fosse o véu de Ísis, aquilo que tampa a sua vista e te impede de contemplar a existência como um todo, que impede você de visualizar aquilo que realmente é, o é em maiúsculo, o é em essência. Nada ali. Cara de quê? E o que rola? Nas últimas... Eu acho que da última sessão pra cá, nesses últimos 21 dias, é como se N partes da minha vida tivessem podendo ser observadas sobre uma nova perspectiva. Então, coisas que eu tinha como dúvidas ali foram meio que respondidas pelas pessoas que tinham que responder aquelas perguntas. Pelas únicas pessoas da qual eu aceitaria ouvir aquilo. E, querendo ou não, até mesmo a maior quantidade de postagem aqui se deve a isso. E, basicamente, tudo que eu planejei, ou tudo que eu idealizei, começou a se alinhar mais agora. Só que, olhando pro passado, eu vejo que quando eu meio que conectei nessa mesma vibração, nessa mesma sintonia, há 4 ou 5 anos atrás, tudo isso aconteceu de forma similar. Então é como se tivesse uma correnteza e em alguns momentos você tivesse estagnado nas quinas dos rios e você tá lá, tipo, tentando sair, só que você tá se movendo para ainda mais distante daquilo que deveria te mover, que é a correnteza, tipo, você seguir a correnteza, imaginando que você quer seguir esse ritmo. E das vezes que você se permite colocar numa posição de vulnerabilidade, de olhar e falar, caralho, velho, talvez aqui, nesse ponto específico, eu tô apanhando e eu quero melhorar nisso, sacou? Tipo, o que o universo, o que Deus, o que o destino quer me mostrar aqui agora para que eu possa aprender e continuar esse trajeto. E para você ficar numa posição, numa sintonia que essa resposta vai aparecer de forma natural, o Platão, salvo engano, no Fedro, ele dá muito essa ideia de que você já tem todas as respostas. O que você precisa é meio que relembrar daquilo. Então tem até... Como que é a ideia do parir de ideias? Não vou lembrar muito bem o termo. E basicamente tinha uma ideia dele que é tipo assim, a minha mãe era uma excelente parideira, uma excelente parteira, mas ela conseguiria fazer tudo, menos fazer uma mulher dar à luz uma mulher que não estivesse grávida. Então é muito interessante isso, como no fim, embora seja necessário esse alinhamento cósmico, dá pra dizer assim, para usar uma outra linguagem, é necessário que você visualize aquilo. Hoje
eu estava ouvindo um áudio, um trecho de um livro que eu estou lendo, e eu não vou lembrar qual que é o termo grego para isso, que seria a criação de um microcosmos. Tipo, basicamente você se moldar ali para ter os atributos que você deseja, saca? Então, basicamente, você é capaz de transformar o seu universo de forma micro, que seria você, saca? E para que você transforme o externo, primeiro é necessário que você organize esse caos e essa matéria, se assim pode dizer, que é você. Então, até o Jordan Peterson, ele cita isso, da ideia do, antes de pensar em mudar o mundo, arrume primeiro o seu quarto, nessa ideia de que, tipo, essa organização interior reflete no exterior, essa bagunça interior reflete no exterior. Então, uma das formas de organizar o exterior, o interior, é organizando o exterior. Então, por mais que me seja difícil fazer isso, eu sempre tento deixar minha casa o mais arrumada possível. Tipo, agora ela tá perfeita, porque a moça que me ajuda a arrumar a casa, que pra mim é tipo a mulher mais perfeita que já pisou na terra. Deixa eu ver se tá gravando. Tá. A moça mais perfeita que já pisou na terra arrumou, saca? Mas nos outros 7 dias que ela não tá aqui, eu sempre tento deixar o mais arrumado possível. Porque eu sei que ano passado, quando eu não tinha condição de pagar alguém para me arrumar, para arrumar aqui, eu também tinha uma mente muito conturbada. E quando eu mudei para cá, antes dela mesmo, eu estava tentando deixar o mais arrumado possível, eu vi a claridade mental que isso me deu. Então, por mais que me seja comum essa ideia da desordem ali, eu tento organizar esse mundo externo, que é aqui, a minha casa, tipo assim, mano, eu chego na minha casa tem que estar arrumada. E isso tá refletindo no meu interior. Tipo, eu consigo olhar para dentro de mim agora e falar assim, caralho, ideias que eu considerava conflitantes, eu tô conseguindo conciliar as duas. Ou então eu tô pegando ideias que eu considerava como pontos centrais da minha personalidade, tendo coragem de afastar. Tô pegando características ali que eu tinha como defeitos e eu tô conseguindo pegar isso e transformar numa coisa positiva. Então, essas micro variaçõezinhas assim, que você só consegue olhar quando a sua casa está organizada. Então, sei lá, a questão dos livros aqui em casa, não sei se está dando para pegar, mas eu tenho meio que uma noção de qual é a organização que está aqui, sacou? Então, só de eu saber que tem uma mínima ordem, tipo, sei lá, os livros de psicologia estão aqui e ali embaixo, eu já sei que se eu quiser buscar alguma coisa para folhear, eu vou caçar ou aqui ou ali. Então, se eles estivessem 100% bagunçado, até mesmo eu brincar de folhear alguma coisa seria muito difícil. E, basicamente, avançando a conversa que eu tive com a mulher perfeita Nanda, que eu tenho, hoje eu tive o prazer de poder falar isso pra ela, falar tipo assim, você é minha mestre. Tipo, eu tenho alguns mestres, dos que eu convivo eu tenho 2, que é a Nanda e o Júlio Costa, salve Julinho, e basicamente são os 2 assim que eu tenho mais, tipo, proximidade real de toque, saca? Tipo, eu posso tocar neles, aí, não, na Nanda eu não posso tocar, mas posso conversar com ela. E alguns outros, eles apareceram na minha vida exatamente no momento perfeito. Então até mesmo o Júlio, ele apareceu pra mim no momento perfeito, saca? Se ele tivesse aparecido 6 meses atrás, tipo, antes do que ele apareceu, eu não estaria pronto, tipo, eu não teria nada a agregar. E se ele aparecesse 6 meses depois, talvez eu achasse que tipo, aquela proposta não seria tão boa quanto realmente foi incrível e mudou minha vida. Então, é incrível como tudo acontece com tempo determinado, tipo, sob o céu há tempo para todas as coisas. Tempo de crescer, tempo de colher, tempo de crescer, tempo de crescer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, enfim. Acho que é os Salmos, não lembro que Salmos é esse. E, basicamente, quando você para analisar isso e
olha pra tua vida, você vê que tá meio que indo por um caminho, sabe? Cabe você saber se isso é um caminho que você quer que vá pra lá, ou que você busque, né, algo diferente. E o que eu notei é que assim como eu acho que nas últimas 3, 4 semanas eu pude me direcionar a um novo caminho, tipo, principalmente após uma conversa com o Júlio em específico e com a Nanda, assim como desse tempo para cá eu pude me direcionar para isso, e eu acredito que eu estou caminhando a passos largos, consideravelmente, comparado ao que eu era antes. Quando você toma essa decisão de tipo, eu quero mudar, as coisas começam a acontecer, saca? Mas isso vem muito da questão da intenção, a intenção do mago. Vou deixar essa ideia aí de qual é o fundamento da ideia. Tipo assim, aquele que está criando a matéria, por assim dizer, aquele que está criando a receita de uma comida, por assim dizer, a ele é concebido a quantidade de ingredientes que ele vai colocar ali. Então, tipo, no fim, o sabor depende muito de você, saca? Tipo, você tem que pegar aquela matéria que lhe foi dada, tipo assim, até a ideia do demiurgo, assim, tipo assim, mano, você tem essa matéria imperfeita. O que você pode fazer com ela? Mano, beleza, eu posso fazer uma coisa imperfeita, mas o que eu posso fazer de maximamente perfeito com as coisas que eu tenho, saca? Então, querendo ou não, a internet possibilitou que você conhecesse pessoas que estão num nível muito acima do seu, em áreas, saca? Tipo, pra você ter elas como mestre, igual eu tenho pra mim N mestres que eu nunca teria possibilidade de sentar numa mesa com eles na época que eles eram meus mestres, porque, tipo assim, a disparidade era absurda. E eu tive a oportunidade de acompanhar eles, saca? Em alguns até mesmo conversar de forma direta ou através de perguntas. E é muito interessante como quando você decide mudar, tudo ao teu redor muda, saca? Tipo, é meio triste no primeiro momento. Basicamente, tudo que você tinha de noção de existência muda. Basicamente, todas as pessoas ao seu redor mudam. Tipo, sei lá, é comum, pelo relato de algumas outras pessoas que eu sei que tiveram isso, tipo assim, cara, literalmente todo o seu ciclo de amizade muda. Isso é muito estranho, saca? É como se surgisse uma nova temporada da série, saca? E é impressionante o quão feliz você se vê, tipo, questão de meses depois. Olhando hoje, comparado a 3, 4 meses atrás, cara, eu tô acho que provavelmente no ápice da minha felicidade. Se eu for bipolar, eu tô em mania, provavelmente. E eu olho assim e falo, cara, eu tô muito feliz, saca? Tipo, as áreas da minha vida estão andando consideravelmente bem. Eu fico feliz por isso. E, embora isso tenha custado algumas coisas, valeu a pena. Agora, depois da conversa com a Nanda, eu estava em dúvida sobre ingressar ou não em um tipo de busca, uma jornada, uma nova jornada que eu nunca pensei em trilhar até uns tempos atrás. E ela falou assim, cara, tipo, eu fiz isso por um ano e foi muito bom. Depois desse primeiro ano aconteceram coisas que eu vi que não era tão aquilo que eu gostaria, mas o primeiro ano, tipo assim, você pode fazer, saca? Tipo, não vai te consumir tempo, só 1 hora por semana, tipo, é possível. E quando eu vi que alguém que eu tenho como mestre falou isso, eu falei, caralho, velho, tipo, é muito interessante como essa possibilidade que está se desenhando apareceu justamente no momento que eu aceitei que existia esse papo, saca? Hoje eu tive um papo, uma conversa com ela que eu nunca tive com ninguém, tipo, na vida. E por ter me aberto, por ter me colocado numa posição de fragilidade, até mesmo sem saber
se ela seria capaz de, tipo, entender o que eu tô falando, tipo, não de entender no sentido de, tipo, caralho, velho, você é tão inteligente assim, não, não é isso, mas, tipo, sei lá, imagino que eu tô falando de metafísica, ou, sei lá, imagino que eu tô falando de, sei lá, aritmética logarítmica, sei lá, se tem essa porra. E você fala assim, a pessoa fala, mano, do que você tá falando? E ela olhou assim pra mim e falou, caralho, velho, eu entendo isso daí, tipo, você gostaria de conversar sobre isso daí? Você gostaria de aprofundar nisso daí? O que você quer em relação a esse conhecimento específico? E eu olhei assim e falei, caralho, eu gostaria de poder só visualizar, tipo assim, eu não quero nem aprofundar tanto, eu só quero poder visualizar isso daí e tirar algumas dúvidas. Ela falou, tá, beleza, tipo, e se você fizer isso daqui? Eu falei, caralho, isso daí é do lado da minha casa. E ela é de São Paulo, então é muito estranho isso. Eu tô, tipo, jogando isso daqui como se fosse a ideia de um podcast. Então, pelo caminho que tá trilhando, é muito legal essa evolução, saca? E uma coisa que o São Tomás de Aquino fala sobre a questão de virtudes é impossível ter uma virtude. Ou você tem todas as virtudes, ou você não tem nenhuma virtude. Porque a virtude, segundo ele, seria como se fosse... Imagina que essa daqui é você, e você não tem virtude nenhuma. Aí você começa a ter a virtude da temperança. E assim que essa virtude vai se desenvolvendo em você, ela acaba puxando todas as outras. Então, para você ter o ápice da temperança, essas aqui, elas já vão ter se desenvolvido dentro de você. E por que eu estou citando isso? É porque quando eu me permiti, acho que essa é a palavra, seguir até mesmo que a Julia Cameron fala da questão do encontro com o artista ali, de tipo, sei lá, 1 hora por semana. Eu acho que eu não consumo mais que isso, acho que é 1 hora por semana e no resto eu devaneio sobre isso, tipo, 10 minutos por dia. E basicamente é legal como isso puxou outras áreas da minha vida. Então agora eu consigo, acredito eu, que focar ainda mais no meu trabalho do que eu fazia antes, tipo, comparativamente, porque tipo, eu consigo visualizar uma simplicidade maior naquilo, saca? Hoje, graças a Deus, eu consigo focar ainda mais na questão de atividade física, porque para mim aquilo dali agora é tipo simples, saca? Eu consigo ver um propósito naquilo. Eu tô lendo tem um mês e pouco, quase todos os dias, eu acho que eu li 90% dos dias. E não era algo que eu tinha como facilidade. E assim que eu tirei essas 1 hora por semana ali, isso virou tipo, tranquilo, beleza, eu consigo fazer isso daí. E é muito interessante, saca? Tipo, peculiar essa ideia. Enfim, esse vídeo ficou muito devaneado e eu vou postar ele assim, porque seguindo novamente a Pio do papo com a... Deixa eu só ver se tá gravando. Seguindo a Pio do papo com a Nanda. E, deixa eu ver, cadê o livro? Necessariamente. Então, seguindo nessa, que é necessário que haja esse ouvido do entendimento ali. Basicamente, acredito eu que se alguém tiver meio que nesse caminho de iniciação, nesse aspecto, alguma coisa que vai despertar, saca? Na pessoa. Tipo, sei lá, talvez uma frase, tipo, caralho, esse pensamento aqui eu nunca tinha pensado. E é muito interessante isso, como
quando você permite ouvir, saca? Qual que é a frase? Calar. Calar, sentir. Porra, tem quatro coisas pra isso, mas eu não vou conseguir achar a tempo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho. Pior que eu não vou achar nem fudendo. Enfim, o que rola? É muito interessante como quando você escuta algumas coisas, talvez isso clareie a tua visão, saca? Imagina que você tem talvez 5 ou 10 véus na tua frente e que ao ouvir alguma coisa, seria como se você tivesse esse um véu tirado, tipo, você vai conseguir visualizar melhor aquele assunto. Tipo, caraca, velho, eu tenho conhecimento aqui sobre isso daqui. Cara, minha forma de visualizar tudo isso mudou. Um exemplo idiota. Eu achava que Fórmula 1 era questão de corrida de carrinho, sacou? Mas não, é tipo o campeonato de construtor. Então é necessário que os caras construam aquilo. Então, necessariamente, eu não tô torcendo pelo piloto em si, eu tô torcendo pela construtora dele. E tipo assim, sei lá, ela tem que criar aquilo meio que do zero. Então é possível que ano que vem, sei lá, o segundo ou terceiro lugar crie alguma coisa permitida pela norma da FIA e que aquilo seja totalmente novo e que enquanto não for legalizado ou proibido pela FIA, vai ser um diferencial de mercado e ele vai ter uma enorme vantagem perante os outros competidores, sacou? Tipo assim, cara, não é justo, sacou? Tipo, a corrida não é justa, tipo, basicamente são N carros diferentes, isso é muito maluco. Então, tipo assim, entender, nesse caso idiota aqui, que Fórmula 1 não é corrida de pilotinhos, é corrida de construtores, me fez ter uma nova visão sobre Fórmula 1. Então, sei lá, talvez ouvir, não eu, talvez a própria Nanda, talvez alguma outra pessoa aí, não vou ficar recomendando alguém que eu não consuma tanto, eu só consumo a Nanda, lá ele, seria interessante, saca? Tipo, caralho, isso daí me deu uma nova visão sobre isso daqui. Sei lá, isso daí, Gabriel, sei lá, esse vislumbre que você falou sobre construtores aí, eu vou pegar isso e aplicar quando eu ver corrida de Fórmula 1. Acho que é isso. Acho que é o vídeo mais semi-aleatório desse canal. É isso. Acho que não tem nada a acrescentar, não. E como diz o ET Bilu, busque conhecimento.